Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, um convidado muito especial. Temos a honra de receber aqui no estúdio da NDTV o engenheiro agrônomo José Antônio Ribas Júnior. É o presidente do Sindicato da Indústria da Carne e Derivados de Santa Catarina. Ele que já foi presidente da ACAV, Associação Catarinense de Avicultura, e atualmente é o vice-presidente da diretoria. Diretor executivo da JBS Seara. 30 anos atuando no setor de agroindústria no Brasil e especialmente aqui em Santa Catarina. É formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Passo Fundo. Tem especializações em produtividade e qualidade total. Membro titular da Associação Brasileira de Proteína Animal, uma entidade realmente fundamental na proteção e na melhoria das entidades ligadas à proteína animal no Brasil. E também representante da Fiesc junto à Confederação Nacional da Indústria. Doutor Ribas, grande prazer e honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. É uma das maiores especialidades, os mais especialistas em agronegócio aqui em Santa Catarina e também em todo o Brasil. Então, uma honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. A honra é toda minha de estar contigo, Moacir. Queria há bastante tempo estar aqui para a gente poder falar desse setor que é um orgulho nacional e um orgulho de Santa Catarina. E perspectivas boas, animadoras, algumas preocupações? Sempre há, né, Moacir? Sempre há. Nós trabalhamos num setor que a gente fala que dá muito orgulho, que é a produção de alimentos. O alimento, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas. Então, a gente, quando olha sempre com um olhar mais profundo, de médio e longo prazo, sempre haverão grandes oportunidades para quem produz com competência. E eu posso te dizer com muita tranquilidade, se tem um lugar no mundo que se produz alimentos com muita competência, esse lugar é Santa Catarina. Competência pela qualidade dos produtos e pelos preços dos produtos, imagino? Pela qualidade, pela competitividade, Sim. pela sustentabilidade e pela condição de colocar no prato de gente em mais de 150 países do mundo uma proteína acessível, que permite que para muitos tenha um prato de comida à frente e que para outros que querem uma experiência mais gourmetizada, a gente também possa entregar produtos de alto valor agregado. Então, Santa Catarina ela consegue atender a todos esses mundos aí. Doutor, é impossível hoje sentar-se à mesa, em família, no restaurante, sem contar com o produto catarinense, concorda? Sem dúvida nenhuma. Eu te diria até o seguinte, de cada 3 franguinhos comercializados no mundo, um franguinho é brasileiro. Se esse um franguinho é brasileiro, a chance dele ser catarinense é maior do que 30%. Porque 30% das exportações do Brasil em frango sai de Santa Catarina. Alguma ameaça neste momento em relação ao setor? Estamos vivendo um momento muito crítico, né? O mundo vive uma endemia da influenza aviária. É endêmico na Ásia, é endêmico na Europa há bastante tempo, é endêmico nos Estados Unidos há mais de 5 anos. E agora a gente começa a ver casos acontecendo na América do Sul. Isso preocupa muito o setor, porque é um problema que exclui de mercado, é um problema que cria repercussões no sistema de produção, bastante severos, mas eu entendo que a gente fez o nosso tema de casa em termos de proteção do nosso sistema de produção. E que não é de hoje, Moacir, nós falamos disso desde 2005, que começamos essa jornada de proteção da nossa cadeia de produção. E eu tenho certeza que agora, a hora que a gente está sendo colocado à prova, funcionará o nosso sistema de proteção. Doutor, um dos orgulhos do setor do agronegócio brasileiro, a partir de Santa Catarina, está no fato que Santa Catarina sempre foi o estado livre de febre aftosa, sem vacinação. Eu acompanhei missões internacionais e vi com que os catarinenses defendiam esse título honroso. Então nós já temos uma espécie de background, já temos uma expertise em relação a determinadas doenças. Isso pode ajudar em evitar a influenza aviária aqui em Santa Catarina? Sem nenhuma dúvida. A gente criou um conceito de proteção. Nós temos hoje uma SIDASC muito atuante dentro do sistema de vigilância. Temos aqui um outro fator de orgulho, que é uma parceria público-privada que chama ICASA, que nos ajuda também com mais de 600 pessoas a serviço da proteção da sanidade do Estado. Acho que a gente foi criando ao longo desses últimos 15 anos muita expertise em relação a como blindar o nosso sistema de produção. E isso Santa Catarina vendeu esse know-how, vendeu, entre aspas, esse know-how, inclusive para os nossos estados vizinhos. Quando você amplia essa fronteira para os estados vizinhos, melhor ainda se torna a tua situação, porque nós temos o Rio Grande do Sul atuando também em alto nível de proteção, o Paraná também trabalhando em alto nível de proteção, então isso dá mais uma proteção ainda para Santa Catarina. Então, esse exercício
essa experiência, essa vivência em controle sanitário da aftosa nos trouxe proteção para as demais doenças do rebanho bovino, do rebanho suíno e do rebanho avícola também. Em relação ao rebanho avícola, quais são as formas, até onde o senhor tem informação, de transmissão dessa doença para os aviários de Santa Catarina? Quais são as hipóteses? A grande transmissão da influenza aviária acontece por aves silvestres, migratórias. Até o ano passado, estudos mostravam que essas aves adoeciam no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, México. Ao fazerem a sua transição, a fazerem a sua viagem para a América do Sul, elas, por estarem doentes, não sobreviviam e não chegavam vivas à América do Sul, então não traziam a doença. O que ficou mostrado é que esse ano elas conseguiram chegar vivas e contaminaram, começando por Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, e agora mais recentemente na Argentina e no Uruguai. Então já começa a perceber que essas aves contaminaram aves silvestres locais. E essas aves silvestres locais, nos seus trânsitos, estão multiplicando esse problema para as outras aves. O grande desafio nosso, e isso eu tenho certeza que o nosso produtor rural entendeu, toda a cadeia agroindustrial entendeu, é a gente impedir de todas as maneiras o contato destas aves silvestres com as nossas aves de criação comercial. Como é que é possível isso, doutor? Hoje nós temos a blindagem das nossas aviculturas. A blindagem ela acontece em 3 níveis de blindagem. Blindagem do ciclo da água, ou seja, essa ave silvestre vai tomar água numa fonte, essa água antes de entrar num aviário ela é tratada para não transmitir nenhum problema. A blindagem da presença de aves silvestres, nós temos tela e cortinas em todas as granjas que impede que a ave silvestre tenha acesso ao ambiente interno. E nós temos as portarias sanitárias que impedem que pessoas, veículos que possam estar contaminados entrem nessas granjas também. Passam por desinfecção ou são impedidas de entrar. Porque a gente tem dito, granja não é um ambiente de visita, de turismo. Granja é um ambiente de trabalho. Então o nosso integrado entendeu essa mensagem e este ciclo todo de blindagem criado, a gente tem uma expectativa muito grande que nos proteja da entrada dessa doença. Fato que não aconteceu em outros países, como Estados Unidos, que ela entrou porque as proteções dos Estados Unidos são inferiores às nossas. Por isso que eu digo, temos aqui o que há de melhor na avicultura mundial. E alguma possibilidade de haver a transmissão por outras vias, seja o veículo que vem da Argentina para Santa Catarina, direto? O veículo é um meio de transmissão, assim como pessoas também são, né? Nos calçados, na roupa, enfim. Como que a gente tem trabalhado isso? Primeiro, impedir visitas em granjas. Neste momento estão proibidas as visitas em granjas no Brasil, principalmente de gente de fora do país, né? Inclusive nós estamos nesse momento, é bem importante, Moacir, nós estamos bloqueando nos eventos que acontecem, porque existe muito evento, workshops, seminários, que haja a convite de pessoas de fora do país, porque não é um momento de visita. Nós estamos num momento muito crítico e nós estamos falando de um setor que emprega muita gente, que gera muito retorno para estados, municípios e federação, que se entrar uma doença dessa dentro do ambiente industrial, dentro do setor produtivo industrial, em termos econômicos, é uma catástrofe para o país. A Cidasc está preparada, está melhorando o trabalho dela de fiscalização para a prevenção? Com certeza. Inclusive, a Cidasc executou o maior simulado de doença de notificação obrigatória em novembro último, que foi aqui em Presidente Getúlio. Fizemos um evento muito grande com o envolvimento de todos os níveis de polícia, todos os níveis de fiscalização, com imprensa, com todo mundo envolvido. Para quê? Ao entrar, porque a gente tem que trabalhar em 3 níveis, Moacir. Primeiro, na prevenção. Mas se as barreiras de prevenção falharem, nós temos que ser rápido no diagnóstico e muito rápido na reação. Então, a gente trabalhou esses 3 níveis. Como você reage a um episódio desse para que você rapidamente você isole aquele núcleo contaminante numa pequena porção de espaço para que todo o outro sistema consiga operar sem esse problema. Então, tudo isso está desenvolvido, isso está dominado pela nossa Cidasc, junto com o ICASA, a Secretaria da Agricultura, enfim, o Estado está preparado para enfrentar uma emergência. Presidente Ribas, eu tenho ouvido que o ICASA é um dos melhores exemplos dos benefícios para a população da chamada parceria público-privada. Eu queria que o senhor desse uma faladinha a respeito de como é que funciona isso exatamente, esse instituto. O ICASA é um orgulho para Santa Catarina. O ICASA é uma parceria público-privada que funciona, né? Prestando um serviço, se subordinando tecnicamente à Cidasc
e prestando um serviço, ampliando a capacidade da SIDASC de atuar em todas as frentes da defesa sanitária, da vigilância sanitária dentro do Estado. Temos aí mais de 600 pessoas trabalhando dentro do Instituto Icasa hoje, com todo o foco em cima da prevenção sanitária, da fiscalização dos nossos segmentos. Tem parceria, tem investimentos do setor privado que acontecem para este funcionamento e investimento do setor público através do governo do Estado, que permite que o Icasa preste um grande serviço à sociedade através da SIDASC. Inimaginável a situação atual do agronegócio catarinense sem o funcionamento da Icasa, claro. Inimaginável. Inclusive, muito antes, pelo contrário. Outros estados do Brasil estão buscando informações aqui para tentar buscar esse modelo e copiar esse modelo para os seus estados também. Projeto de ampliação existe? Existe um projeto de que a gente vá acompanhando o crescimento do setor. Sim. À medida que demandas vão crescendo, a gente vai ampliando os serviços também. Estamos com o novo governo federal e o novo governo estadual. Como é que estão aí as expectativas do agronegócio em relação ao governo federal? Vamos primeiro com o governo federal. Moacir, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil ele é falho quando se fala em estratégias para o agronegócio. O agronegócio não é uma atividade que você resolve em um ano, não é uma atividade que possa sobreviver a políticas de 4 anos e a cada 4 anos você desconstrói as políticas anteriores e começa a construir novas políticas. O agronegócio precisa de uma política de Estado, de longo prazo, que tenha clareza de onde serão feitos os grandes investimentos, que regiões vão se especializar em determinadas produções, para que a gente construa matrizes de solução que permitam que a gente continue competitivo. Exemplo muito simples. Como que um país quer continuar liderando a exportação mundial de avicultura se ao longo dos últimos 30 anos não construímos nenhuma ferrovia que facilitasse o fluxo de grãos para os estados produtores? Perfeito. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná representam mais de 70% da avicultura e suinocultura do Brasil. E nós não possuímos ferrovias. Bom, dito isso, na ausência desse plano de Estado, a gente fica sempre, a cada governo que troca, tendo que refazer os combinados. Isso não é saudável para o setor, isso faz com que a gente tenha atrasos importantes na infraestrutura do país, que acabam tirando competitividade do Brasil. O Brasil tem uma condição ímpar comparada a qualquer país do mundo, Moacir, na produção de proteína animal, na produção de alimentos. Porque nós conseguimos produzir isso com a menor pegada de carbono, e o mundo está falando muito de sustentabilidade. Sim. Nós podemos produzir isso com o menor uso de recursos naturais, porque somos um país que preserva o meio ambiente. Hoje o nosso produtor, ele é um preservador do meio ambiente, ele tem que cumprir uma legislação ambiental, um código florestal que nenhum outro país no mundo tem com a severidade que o nosso tem. Para quem está nos assistindo e é do meio urbano, eu vou fazer um comparativo muito simples para entender. É como se qualquer pessoa de uma cidade, de uma capital, comprasse um apartamento e nesse apartamento 20% dele tem que deixar fechadinho, não pode mexer. É o que o nosso produtor tem que fazer, 20% da área dele ele deixa em preservação, de reserva legal ou de APP, de área de preservação permanente. Ele não pode mexer naquilo, mas ele paga por isso, ele paga o imposto anual por isso, ele preserva, ele tem que preservar. O Brasil faz isso. E somado tudo isso, o Brasil tem mais de 66% do seu território preservado. Então cuidamos do meio ambiente, cuidamos da sanidade, somos o único país do mundo em atividade de aves e suínos livres das principais doenças. Ou seja, aonde que a gente pode perder o jogo? Na competitividade. Como que a gente resolve isso? A desburocratização dos nossos portos e aeroportos, as ferrovias que facilitem o trânsito, porque hoje o Santa Catarina demanda 7 milhões de toneladas de grãos. Desses 7 milhões, nós temos que buscar 5 milhões fora. E esses 5 milhões estão vindo em cima de pneu, em cima de rodovia. Diga-se de passagem, rodovias em mau estado de conservação, inclusive, ou em rodovias que não possuem nem duplicação, que acaba causando um trânsito, uma lentidão e um custo adicional para todo o setor. Hoje, para mim trazer um saco de milho do Mato Grosso, ele me custa outro valor de saco de milho só em transporte. Isso tira a competitividade do Estado, tira a competitividade do sul do Brasil. Então, são temas relevantes que a política de Estado precisa resolver, e não políticas de governos que se alternam no poder. O senhor está falando do preço dos insumos que acaba reduzindo aí a competitividade internacional. E eu pergunto, e a saída dos produtos, saída da região oeste para ir, por exemplo, para os portos de Santa Catarina ou para o Centro Consumidor Nacional, a região de Rio, São Paulo, por exemplo, também é mais um custo. É mais um custo, porque da mesma maneira que eu tenho um custo adicional para trazer os insumos aqui, eu tenho um custo adicional para levar os produtos para fora. E não só para centros consumidores como São Paulo, Rio, inclusive para exportação. Hoje, quando nós temos que tirar lá do oeste
um produto para chegar até os portos de Santa Catarina, nós estamos com um serviço de rodovias muito precário e nenhuma ferrovia. Ao passo que, e eu gosto muito de frisar isso, Moacir, nos últimos 10 anos foram criados pelo menos grandes 4 ramais ferroviários marítimos para levar o grão do Centro-Oeste para portos do norte do país para exportar grão. Só que o Brasil precisa fazer uma conta muito simples. Cada tonelada de grão que eu exporto para um país, seja qual for, além de eu estar alimentando o meu concorrente em outro país, eu gero 1.000 dinheiros, 1.000 valores em moeda. Eu gero para essa tonelada de produto de grão que eu exportei. Ao passo que se eu industrializar esse grão e transformar ele em proteína animal, eu transformar em suíno, transformar em aves aqui dentro do país, eu multiplico por 9 a capacidade de geração de capital para o país e eu gerei o emprego aqui dentro, eu deixei a riqueza aqui dentro do Brasil. Por isso que eu falo de novo, a importância de ter um plano de Estado para o agronegócio e não um plano de governo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é um aliado do setor, como foi a Tereza Cristina, por exemplo? É um aliado do setor, é uma pessoa que conhece o setor, Sim. trabalhou já muito fortemente no setor e, de novo, independente de bandeira política, não nos cabe fazer nenhum discurso de bandeira política. A nossa bandeira é o agro, né? E ele tem sido mais um canal de comunicação acessível, um canal de comunicação ouvinte de qualidade do nosso segmento. Mas o que a gente tem dito para ele, e igual a nossa antiga ministra, e diga-se de passagem, uma grande ministra, a Tereza Cristina foi uma grande ministra do setor, mas também dizendo para ele, vamos criar um grande plano de Estado para esse país, orientando. Os recursos são escassos, Moacir, a gente sabe. O Brasil não é um país rico, é um país pobre, que tem recursos limitados. Então vamos aproveitar bem esses recursos e investir da maneira correta para que a gente crie competitividade e emprego. E buscar alternativas público-privado, de acordo? Sem nenhuma dúvida, o setor privado tem uma grande capacidade de investimento. O que o setor privado precisa, e nós falamos isso para o ministro, o setor precisa de segurança política Perfeito. e de segurança jurídica. Perfeito. A regra do jogo não pode mudar com o jogo em andamento. E isso tem sido um problema para a gente conseguir constituir planos de longo prazo no Brasil. Seja para a chegada dos insumos, seja para a exportação dos produtos, comercialização dos produtos, o maior problema do Brasil e de Santa Catarina é a infraestrutura? Sem nenhuma dúvida, a infraestrutura pode ser o grande obstáculo para a gente se manter competitivo a nível Brasil e a nível mundial. E segundo fator aqui no Estado, por exemplo? O segundo fator que nós temos no Estado é que nós precisamos blindar sanitariamente o Estado, Sim. sempre. Porque é um Estado de alta densidade de produção de aves e suínos, uma grande concentração, e que um evento sanitário aqui pode ser uma catástrofe para a economia do Estado. Presidente Ribas, eu me orgulho muito do Oeste Santa Catarina do agronegócio, sou um defensor assim, transigente, porque desde a primeira vez que eu estive no Oeste, faz 60 anos, eu vi os produtores plantando quase que em cima do asfalto ali no acostamento. Tinha pouco acostamento que tinha, eles aproveitaram, naquelas pirambeiras, né? Diferentemente de alguns países da Europa, né? Que são verdadeiras mesas de bilhar, né? Tudo plano, tranquilo para usar mecanização. E aí a pergunta é a seguinte, é um milagre que aconteceu no Santa Catarina, no agronegócio, nos últimos 40, 50 anos. Sem nenhuma dúvida. Eu brinco sempre para dizer pequenas empresas, grandes negócios. Verdade. Ou pequenas propriedades, grandes negócios. Que numa propriedade pequena tem uma densidade econômica muito grande. Gera muito emprego, gera qualidade de vida. Eu costumo dizer, o agro é quem levou o desenvolvimento do país para longe do litoral e para longe das capitais. O que seria de uma Chapecó sem o agro? O que seriam de cidades como Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, seria de uma Cascavel, no interior do Paraná, uma Sorriso, uma Lucas do Rio Verde, sem o agro. Quem leva o desenvolvimento para longe das capitais, para longe do litoral, é o agro. Perfeito. Estamos entrevistando, dentro do seu Conexão ND pela Record News, o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados de Santa Catarina, o engenheiro agrônomo José Antônio Ribas Júnior, um dos executivos empresários maior conhecedor do sistema do agronegócio, da proteína animal aqui no estado e no Brasil. Entrevista que está disponível no portal ND+. Em seguida, temas que continuam no interesse da população catarinense e brasileira, ameaça do êxodo rural, questão tributária, fiscal e também novos projetos para o agronegócio catarinense e brasileiro. Em seguida, com o Dr. José Antônio Ramos Ribas. Até já. Voltamos em seguida. Estamos apresentando o Conexão ND pela Record News. Hoje com a honrosa presença
do engenheiro agrônomo José Antônio Ribas Júnior, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados de Santa Catarina, e vice-presidente da Associação Catarinense de Avicultura e representante catarinense da CNI e titular do Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal. Doutor, ainda na questão anterior aí, falando sobre a fixação poder econômico, né, do agronegócio fora do litoral, fora da capital, uma pergunta. Na minha avaliação, foi exatamente esse desenvolvimento extraordinário do agronegócio que reduziu ou impediu o êxodo rural, concorda? Concordo e muito. Hoje, eu tenho mais de 30 anos operando dentro do setor e quando eu comecei na minha vida profissional há 30 anos atrás, a grande dificuldade era o envelhecimento do meio rural, os jovens indo para a cidade. Hoje, a avicultura e a suinocultura estão fixando esse jovem no campo. É impressionante o número de propriedades já conduzidas, lideradas por jovens, jovens mulheres, inclusive, tomando lideranças de granja. A melhor granja de suinocultura de Santa Catarina é liderada por uma mulher. No ranking aí das 3 melhores do Brasil, fica uma é onde? catarinense. Fica no município de São João, no extremo oeste de Santa Catarina. Olha, São João do Sul, não? São João do Oeste. Do Oeste. São João do Oeste, se eu não me engano, mas é bem pertinho de São Miguel do Oeste. Sim, sim. Fica lá no extremo oeste, uma granja liderada por uma jovem mulher que mostra o quanto a gente vem mudando esse cenário. E isso tem nome, Moacir, isso é muito fácil da gente compreender. O digital, a tecnificação, a tecnologia chegando até a granja, até as granjas, trouxe uma condição de trabalho muito diferenciada. Quando eu era extensionista, 30 anos atrás, o avicultor, o suinocultor, muitas vezes dormia dentro do aviário, dentro do galpão, para garantir o conforto dos animais, temperatura, o aquecimento, a ventilação, tudo. Hoje ele consegue fazer tudo pelo celular. Ele consegue controlar tudo isso dentro da casa dele, conseguir uma ambiência muito favorável. A tecnologia está fixando esse jovem no campo. Mas isso também tem um preço, né, Moacir? A tecnologia no Brasil ela é cara. E a gente precisa, falando anteriormente, quando eu falo de uma política de Estado, a gente precisa dar crédito acessível a este jovem que quer continuar investindo na atividade e crescendo. Governador Jorginho Melo, promessa de campanha, está certíssimo em dar prioridade para botar energia de qualidade no meio rural e também internet de qualidade, porque hoje ninguém vive sem internet. Sem essas duas variáveis, você não vai ter atividade rural mais, porque a atividade rural vive de tecnologia. Eu costumo dizer que o agronegócio hoje ele é o novo Vale do Silício do mundo. Muito investimento em tecnologia, demanda energia de qualidade, não é só ter energia disponível, energia de qualidade e uma internet que permita que esse fluxo de dados, de informação aconteçam, porque as granjas hoje são muito tecnificadas. Na última sexta-feira eu fui à reunião da Fiesc e um especialista lá em 5G falou exatamente da importância do 5G no setor industrial, mas também importante no agronegócio. Vai ser fundamental. Mas se no 5G não tiver energia lá no oeste, não vai ter finalidade nenhuma. Nós temos um agronegócio de precisão hoje, um agronegócio que trabalha na terceira casa após a vírgula de precisão, seja no ajuste dos seus maquinários, seja no ajuste de toda a cadeia de produção, seja no planejamento dessa produção, porque são cadeias longas, né? Mas se você fala de uma cadeia de aves e suínos, provavelmente o que cada pessoa que está nos assistindo aqui consumiu no seu almoço, ou na sua janta, um franguinho ou um suininho, esse bicho começou a ser produzido 3 a 5 anos antes. Então tem uma longa cadeia que demanda de investimentos, demanda de planejamento e de tecnologia para que ela funcione e se mantenha competitiva. Alguma preocupação no setor do agronegócio com a questão tributária? Hipótese de o retorno aí, ressuscitar aí do governador Moisés, 17% de efetivos agrícolas, não? Incidente, não? Sempre há. A gente percebe que grande parte dos governos estão vivendo um momento de redução nas suas arrecadações, por desonerações de várias ordens que houveram. O Brasil demanda disso. O melhor jeito de você destravar o emprego é você investir na desoneração. Eu faço um raciocínio muito simples. O agronegócio gera atividade econômica. Atividade econômica gera emprego. Emprego gera mais consumo. Mais consumo gera mais atividade econômica, que gera mais emprego e assim por diante. Você gera um ciclo virtuoso de crescimento. Como que você faz isso? Simplificando a vida do empreendedor e do empresário, porque é ele que vai gerar essa atividade econômica. Se nós trouxermos de volta para a pauta esses projetos que estão em gavetas de governo, de onerar de novo os sistemas de produção, nós estaremos jogando contra a atividade econômica. E isso vai cobrar um preço muito alto no médio e longo prazo. Agora, eu acompanhei aqui o processo daquela proposta completamente inoportuna, absurda do governador Moisés. Foi a maior mobilização que eu já vi na Assembleia.
Foram mais de 2.000 pessoas dentro do auditório e protestando contra essa... Bom, finalmente não foi aplicado. Mas existe risco de alguma carga tributária diferenciada para o setor, na sua opinião? Eu percebo que há risco. O momento político do país ele é delicado. Ele é um momento de posições muito extremadas e que essas discussões podem voltar à mesa. O setor privado tem trabalhado junto à frente parlamentar do agronegócio de maneira muito intensa para que o agro não sofra consequências de qualquer movimento que possa acontecer em relação a tributos. A reforma tributária do governador Jorginho Melo prevê medidas concretas para desburocratização. E eu percebo que uma das reivindicações da indústria, além da carga tributária, é a desburocratização, porque gasta-se mais, às vezes, com pagar o imposto do que com o próprio imposto. O setor rural também sofre desse problema? Muito. Hoje, quando a gente olha a quantidade, o pacote de regramento que existe tributário no Brasil, ele exige que você tenha um nível de especialização muito grande para você não cometer nenhum erro, e isso pesa muito grande. Existe um custo no Brasil que passa muito longe do olho do brasileiro e que ele é muito pesado. Desde das questões mais simples, das exigências burocráticas que você precisa cumprir, até o peso do ônus da fiscalização, que é muito cara no Brasil. Então você precisa simplificar esse processo. E existem N experiências a nível de mundo que mostram que é possível você simplificar, criar menos ônus ao empreendedor e aumentar a arrecadação do Estado. Mas para isso a gente precisa trabalhar de novo, uma política de longo prazo. Presidente Ribas, em crises econômicas graves, até recentes, ou em crise como da Covid-19, a salvação da lavoura foi o agronegócio. O superávit da balança comercial brasileira, via de regra, e a catarinense muito mais, é o agronegócio. A maior exportação de Santa Catarina, todos os meses, eu vejo as estatísticas, né, é o agronegócio, exportação de carnes, de aves e suínos. É impossível pensar em balança comercial positiva, superávit, sem o agronegócio. Sem nenhuma dúvida. Inclusive, nós precisamos fazer um ajuste na percepção da importância do agronegócio dentro da balança de Santa Catarina e do Brasil. Vejamos. Né? Porque quando a gente vai olhar direto o PIB das nossas atividades de aves e suínos, nós participamos com mais de 30% do PIB do estado de Santa Catarina. Geramos mais de 60 mil empregos no estado diretos e quase 500 mil empregos indiretos no estado de Santa Catarina. Ou seja, ao redor da nossa atividade de produção, nós movimentamos todas as outras atividades. O agronegócio diretamente já tem um impacto reto na economia do estado, mas todas as outras atividades, quando o Estado fala que a energia elétrica é importante, o agronegócio é um dos grandes movimentadores da energia elétrica. Quando o Estado fala que o combustível é importante, o agronegócio é um dos grandes movimentadores do consumo de combustível. Ou seja, todos os outros elos da economia se movimentam ao redor do agronegócio, inclusive o comércio. Quer dizer, há 40 anos atrás, mais ou menos, quando eu ia para Chapecó para uma feira agropecuária, eu só via aves, suínos e milho de qualidade, soja, etc, etc. E outros produtos da agricultura. Hoje você vai a uma feira múltipla lá, multissetorial em Chapecó, tem muitas máquinas moderníssimas, máquinas, indústria de produção de máquinas, que surgiram pelo agronegócio, de acordo? Sem dúvida, inclusive grande parte dos fornecedores do agronegócio estão em Santa Catarina, inclusive com seus parques fabris. Perfeito. Então nós temos um movimento que o agronegócio gera e que precisa ser colocado adequadamente na conta. Para o governante que fizer a conta correta, entenderá que o investimento mais barato, pensando inclusive no social, para a sociedade de maneira geral, é investir no agro, porque o agro gera emprego, o agro gera riqueza. Ciclo econômico dinamiza diversos setores da atividade humana. Diversos setores. De novo, vamos dar um exemplo. Chapecó, sem o agro, o que seria daquela cidade? Como seria toda aquela economia do oeste de Santa Catarina sem o agro? Tira o movimento econômico do agro de Santa Catarina e você vai ver o que vai sobrar. Doutor Ribas, a JBS, sua empresa, está aí com a pesquisa, pelo que eu sei, até de pioneirismo mundial para produzir um novo tipo de proteína. Teremos aí a possibilidade de comer carne especializada, picanha, sei lá, costela, produzida em laboratório. É isso mesmo? É isso mesmo. Como é que está esse projeto? A gente costuma dizer que o que o mundo quiser consumir, nós iremos produzir. E se tem um setor, Moacir, que o Brasil pode ser protagonista, é na produção de alimentos. Desde o alimento, proteína derivada do próprio animal vivo, desde a proteína vegetal produzida pelo agronegócio também, e a gente vem desenvolvendo ciência de altíssimo nível no Brasil
para chegarmos à frente de outros países, como Estados Unidos, como França, como Austrália, como Inglaterra, produzindo a carne cultivada. A carne cultivada, nada mais ela não podemos confundir com nenhum outro tipo de transgenia ou de mecanismo de manipulação genética de hipótese alguma. A carne cultivada é você, através de células dos próprios animais, em laboratório, você cultivar o crescimento dessa célula e você vai ter uma célula idêntica à produção animal, com as mesmas características, com as mesmas qualidades nutricionais de uma célula produzida em animal vivo. Então, nós dominaremos essa ciência, que ela abrirá uma porta tecnológica para o mundo que talvez a gente nem tenha compreensão da quantidade de vantagens que nós vamos criar. Porque não vamos esquecer, Moacir, enquanto nós estamos aqui conversando, existem 800 milhões de pessoas no mundo que não têm um prato de comida na sua frente. Existem 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm um prato de comida na frente. A ciência buscar alternativas para alimentar essas pessoas com qualidade, com equilíbrio nutricional, para que essa pessoa se torne produtiva, é fundamental e nós estamos trabalhando nesse investimento. Rapidamente, essa pesquisa está sendo feita aqui em Florianópolis, é isso? Aqui em Florianópolis. No Sapiens Park. No Brasil não tem nenhuma pesquisa nesse sentido? Não tem nenhum outro local no Brasil com essa pesquisa e nós seremos um dos únicos 3 sites mundiais de pesquisa avançadas nisso. Então, Santa Catarina, especialmente Florianópolis, será colocada na vanguarda do mundo quando se fala em biotecnologia. É só carne bovina ou também vai ter de outras? Qualquer tipo de proteína. Qualquer tipo de proteína, seja de aves, de suínos, de bovinos. E a expectativa do senhor, que é especialista na área, do que isso é o quê? Para 6 anos? A expectativa é que a gente já tenha, ao longo do ano 2026, toda a tecnologia dominada e em condições de entrar em escala industrial. Doutor, as relações com o governo Jorginho Melo são positivas? São positivas. A gente tem conseguido um nível de diálogo muito grande. Nosso secretário da Agricultura tem nos aberto de maneira muito acessível para a discussão, até para que a gente consiga mostrar para eles como chegamos até aqui, como colocamos Santa Catarina nesse patamar de eficiência, nesse patamar de liderança em principais mercados, para que a gente continue essa jornada de maneira produtiva, competitiva, construtiva, gerando empregos aos catarinenses, né? Presidente Ribas, o estado de Santa Catarina, eu lembro bem, já foi líder em exportação de aves. Hoje essa liderança está com o Paraná. Qual é a razão? O Paraná tem uns insumos, o Paraná tem melhor infraestrutura, porque o nosso pessoal trabalha e trabalha bem. Qual é a razão? Nós temos uma qualidade de mão de obra invejável em Santa Catarina, invejável. Nós dominamos a ciência de produzir aves e suínos e ela se criou aqui em Santa Catarina. As grandes agroindústrias foram criadas em Santa Catarina. É preciso dizer, inclusive, o seguinte, das 3 maiores agroindústrias de aves e suínos do mundo, 2 nasceram em Santa Catarina. As 3 maiores do mundo. Mas, nos últimos anos, Santa Catarina andou a velocidade menor em termos de infraestrutura que seus estados vizinhos, principalmente o Paraná. O Paraná construiu ferrovias, o Paraná descomplicou a atividade portuária de maneira ímpar, o Paraná fez uma coisa muito importante, descomplicar o investimento. Nós conseguimos construir hoje um complexo industrial no Paraná de maneira significativamente mais rápida do que em Santa Catarina, por uma questão da rapidez com que o setor público absorve a demanda e dá resposta. Então, Santa Catarina precisa voltar a acelerar o passo em direção a descomplicar o investimento. O Paraná fez isso e começa a colher os frutos. O Paraná, há 20 anos atrás, produzia metade do que Santa Catarina produz. Hoje passou à nossa frente. Hoje é o maior produtor de aves, o maior produtor de suínos e o maior exportador. Nós temos que fazer o nosso tempo de casa, porque geograficamente o Paraná é maior que Santa Catarina. Então, ele já produz ele já tem uma vantagem competitiva de espaço. Mas Santa Catarina possui uma coisa que o Paraná vai demorar para ter. Os certificados de exportação, os melhores certificados de exportações, quem tem é Santa Catarina. Mas logo o Paraná pode alcançar. Então, nós temos que fazer o nosso tempo de casa para não perder competitividade. Portanto, se esse governo atual do Jorginho Melo quiser dar um salto de qualidade em Santa Catarina, vai ter que priorizar imediatamente ações de infraestrutura para o agronegócio, concorda? Imediatamente. E esse imediato é já. É para ontem? É para ontem. Nós estamos já atrasados. Nós estamos aí há 20 anos sem investimento significativo nas nossas rodovias. Nós estamos sem nenhum investimento em ferrovia. Nós estamos com um projeto de ferrovia. Nós temos que parar de falar em projeto e começar a falar de execução. Presidente Ribas Júnior, temos 1 minuto e meio. Alguma informação adicional que o senhor queira prestar ou a sua despedida aqui no Conexão ND? Para mim é uma honra estar contigo aqui, Moacir. Prazer é nosso, toda hora. E uma honra estar falando desse segmento. Um segmento que emprega muitos brasileiros, emprega muito catarinense
que nós levamos comida por prato de mais de 150 países do mundo e para os brasileiros, inclusive. É a comida que a minha família consome, é a comida que a família de grande parte dos catarinenses consome, produzida aqui com muita qualidade. O agronegócio brasileiro, o agronegócio catarinense deveria ser visto como um italiano fala da Ferrari, um orgulho nacional. Como um suíço fala do seu relógio, como um orgulho nacional. Porque se tem um segmento que podemos ser protagonista e dar ao mundo o jeito de produzir, falar com liderança para o mundo, é na produção de alimentos. Mas nós precisamos parar de sofrer da síndrome do cachorro vira-lata, de achar que o que é nosso não tem valor. O agronegócio tem muito valor. E eu tenho a sensação, para encerrar, que os catarinenses não conhecem a realidade do trabalhador, do produtor, do avicultor, do suinocultor, enfim, daqueles que atuam no sistema do agronegócio. Porque nós não conhecemos ainda completamente o estado de Santa Catarina. Eu fico muito feliz de estar aqui porque eu digo que o Brasil que dá certo passa longe dos olhos dos brasileiros. A gente precisa mostrar para ele. E essa é uma oportunidade, por isso que eu invisto tanto esse tempo nisso, porque é uma oportunidade de mostrar o Brasil que dá certo. Doutor José Antônio Ribas Júnior, mais uma vez, agradecimento sincero pela honra da sua presença e parabéns pelas exposições aí, pelas respostas. A sua presença aqui já estava na pauta já há algum tempo e felizmente agora deu certo e temos esse privilégio aqui no nosso Conexão ND. Entrevista que estará disponível no portal ND+, em todas as redes sociais da internet. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ribas. Eu que agradeço, Moacir, uma grande honra estar contigo aqui. Sucesso a você que nos acompanha até esse momento. Um grande abraço, agradecendo também a presença aqui do Dr. Jorge Lima, que é o executivo do Sindicato da Indústria da Carne, sempre nos dá boas informações a respeito do agronegócio catarinense. Um abraço mais uma vez, boa noite a todos e até a próxima.